Olá, tudo bom? Eu sou Alan Henrique do Primeiro Redes e nesse vídeo eu vou falar sobre os assuntos de Química da terceira unidade do ensino médio. Ácidos e bases. Ácidos e bases são dois grupos químicos relacionados entre si. São duas substâncias de grande importância e presentes no cotidiano. Os ácidos e bases não estudados pela química inorgânica, o rumo que estudo e composto do que não se é formado por carbono. Conceitos de ácidos e bases. Um dos primeiros conceitos ácidos e bases desenvolvido no final do século XIX por Svante Arrhenius, um químico sueco. Segundo Arrhenius, os ácidos são substâncias que, em soluções aquosas, sofrem ionização, liberando como cátions somente H+. Saiba mais sobre os ácidos. Enquanto isso, as bases são substâncias que sofrem dissolução iônica, liberando como um único tipo de ânion, os íons OH-, hidroxila. Saiba mais sobre as bases. Entretanto, o conceito de Arrhenius para os ácidos e as bases montou-se um restrito de água. Os ácidos são substâncias capazes de doar um próton H+ e outra substância, e as bases são substâncias capazes de aceitar um próton H+ e outras substâncias. Ou seja, ácido é doador de próton e a base é receptora de prótons. Caracteriza-se um ácido forte como aquele que se ioniza completamente na água, isto é, libera íons H+. Além disso, as substâncias se comportam como partes conjugadas. Todas as relações entre o ácido e uma base de Brewster envolveu a transferência de um próton e tem como partes de ácidos e bases conjugados. Nomenclatura de ácidos. Para definir a nomenclatura de um ácido, são divididos em dois grupos. A nomenclatura ocorre da seguinte forma: ácido mais o nome do elemento mais hídrico. Os ácidos menos padrões de cada família. Família 14, 15, 16 da tabela periódica seguem a seguinte regra geral: ácido mais o nome do elemento íquo. Para os outros ácidos se formam com o mesmo elemento central, o nome dos elementos com a base e a quantidade de oxigênio, seguindo a seguinte regra: a quantidade de oxigênio em relação ao ácido padrão, nomenclatura mais o nome do oxigênio e do ácido, o nome do elemento, o íquo, um oxigênio, um ácido, e o nome do elemento, dois oxigênios, ácidos mais hipo, e o nome do elemento. A nomenclatura de bases. Para a nomenclatura de bases, segue-se a seguinte regra geral: hidróxido de mais um nome do cátion. Porém, quando o mesmo elemento forma cátions com diferentes cargas, acrescenta-se ao final do nome os algarismos romanos, o número de carga do íon, ou pode acrescentar o sufixo OSO do íon, e ao menos de carga, sufixo íon A, é o íon de maior carga. Óxidos. Na química inorgânica estudamos as funções inorgânicas, que são 4 ácidos e bases e sais de óxidos. Os óxidos são compostos por binário, ou seja, compostos por apenas 2 elementos químicos, e o elemento mais eletronegaativo apresenta-se sempre no oxigênio. Esses compostos são geralmente formados por gasosa e muitos são presentes em nossa vida. Um exemplo disso é o gás que é produzido pela nossa respiração, o dióxido de carbono, o CO2. Além desses gases, também é emitido pela liberação de indústrias que não utilizam filtros em suas chaminés, sentido também responsável pelo efeito estufa e pela destruição da camada de ozônio do nosso planeta. Sempre lembrando que são diversas as variedades envolvidas nesse processo, não somente o gás carbônico. Podemos ter o dióxido iônico e também as moléculas que isso são pendentes no tipo de ligação existente entre o oxigênio e outro elemento molecular,
que pode variar quando há alta deficiência de eletronegatividade e só os elementos, como os casos de oxigênio, fazem a ligação com os elementos do grupo de metais alcalianos e os metais alcalinos, teimosos também como óxido tipo iônico. Isso ocorre devido à presença de uma ligação iônica entre o metal e o outro metal. Exemplo para este caso é o óxido de sódio, o Na2O. Já os óxidos moleculares são aqueles que quase possuem ligações covalentes entre sua estrutura e a diferença de elementos e eletronegatividades. Os átomos envolvidos já não são tão grandes. Podemos inferir a ligação será covalente, polar ou sempre haverá uma maior eletronegatividade do oxigênio em relação a qualquer elemento envolvido, e exemplo disso é o óxido molecular, o óxido de nitrogênio. Nesta substância é composta por popularmente a antrosfera. Nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos é feita através da palavra óxido, seguida do nome de elemento mais eletropositivo presente, lembrando que quando é necessário, geralmente nos óxidos moleculares, a valência dos elementos é indicada por prefixo modo DI-tri, que são os números romanos, por exemplo, SO3, trióxido de enxofre. Neste caso, utilizamos o prefixo tri para indicar que são necessárias 3 átomos de oxigênio para formar um óxido com enxofre, S. Cr2O3, trióxido de cromo ou trióxido de cromo. Neste caso, utilizamos o prefixo tri para indicar 3 átomos de oxigênio presente no prefixo di ou de número 2 em romano após o número 2 para indicar os 2 átomos de cromo. Classificação dos óxidos. Óxidos ácidos são os conhecidos como proândricos e reagem com água, produzindo um ácido com base fornecendo sal e água. SO3. Óxidos básicos. Esses são compostos por tendências de regras como água formando uma base com ácido produzindo sal e água. Na2O. Óxido neutroso. Desta substância não reage com a água e ácido ou base. Exemplo é o CO e NO. Óxidos anfrotesiosos possuem forma e possuem também caráter de igual, ou seja, reagem tanto como ácido e base, reagindo também com produtos sal e água. Exemplo, ZNO peróxicos. Nessa classe, os compostos reagem com água, produzindo água oxigenada, e o pré-óxido, que é o oxigênio, sendo que a água oxigenada é muito presente em nosso cotidiano, tanto para a limpeza quanto para ferimentos, quando os produtos desclorosante, exemplo é o Na2O2. Sais. Os sais derivam em relação a um ácido ou óxido com base. Os sais sem oxigênio mudam terminação hídrica para terminação de TO, exemplo. CaS, solifeto de cálcio, vem como ácido sulfúrico. Os sais oxigenados de menor valência mudam a terminação osso para ito. Os sais oxigenados de maior valência mudam a terminação do ico para ATO. Para o hidrogênio colocar-se um número de hidrogênio, mas a palavra hidrogênio, depois que o nome do ânion é a segunda palavra, por fim o nome do cátion. Para mais duplo é o nome do ânion, mas a palavra de mais nome dos cátions. Os prefixos hipo, per, orto, meta e pro são mantidos inaturalmente nos sais, mudando apenas as terminações de iso para ito e de ico para ato. E para terminar, os nomes dos cátions seguem a seguinte regra, mencionado acima para bases e óxidos, usando o sufixo do osso, ico e algarismos romanos para as valências. E esses foram os assuntos de Química da terceira unidade do primeiro ano do ensino médio. Até a próxima, tchau!